Imagino que vocês estejam vendo. Vou colocar aqui um cronômetro só para eu não me perder no tempo. Bom, é um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre esse tema que eu tenho particularmente trabalhado, pelo menos nos 2 últimos anos. A transformação da Bayer, ela foi toda planejada no ano de 2019, ela começou a ser implementada agora em 2020, e ela não está finalizada, estamos em processo de transformação. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje são as decisões, o caminho que a Bayer seguiu para se transformar, um pouquinho dos nossos porquês também, e compartilho também os nossos aprendizados que a gente já teve até o momento. E, para começar do começo, falo um pouquinho sobre mim. O cabelo está um pouquinho diferente, isso tem a ver com quarantine madness, eu chamo. Cortei meu cabelo aí radical, mas essa da foto segue sendo eu. Preciso agora tirar uma foto corporativa para estar aí. Eu lidero o negócio de procurement para o negócio de crop science na Bayer. Trabalho na Bayer há 9 anos, mas tenho um legado aí de quase 20 anos, sempre na área de procurement. Em procurement já fiz de tudo, desde desenvolvimento de fornecedores até implementação de sistemas. Passei por categorias de indiretos, mas diretos é de fato a minha especialidade, é do que eu sei falar, do negócio, né, químico e petroquímico no Brasil e no mundo. Eu sou mãe do Lucas, e eu não sei se é porque eu me tornei mãe, ou depois que eu fiz 40 anos, eu tenho sempre a vontade de compartilhar um pouquinho do que eu acredito. E aqui, claro, trago num contexto profissional, porque tem sido minhas bandeiras. Então, onde eu vou, eu dou um jeito de repetir para garantir que a gente também evolua enquanto função, né? E eu acho que estar em 2020 necessariamente deve significar que a gente não esteja contente em ter uma função burocrática e difícil de se fazer negócio. Não é possível que, quando a gente vira pessoa física, né, a gente faz qualquer tipo de compras, né, a 2 cliques de distância, e quando a gente vira pessoa jurídica, o processo se torna difícil, burocrático. Então, compartilho com vocês essa minha crença de que a gente precisa se tornar mais fácil, né, e mais rápida. Acredito também no poder da diversidade e inclusão, não só no sentido de ter equipes diversas para fomentar a inovação, ou no sentido de que pessoas que são aceitas como elas são vão produzir mais. Eu sei que esse não é um fórum de RH, mas especialmente na função de procurement, eu acredito que a gente tem que ter diversidade e inclusão como um dos fatores da maneira com a qual a gente faz negócio. Um dos critérios deve ser, assim como é preço, qualidade, sustentabilidade, deve ser sim inclusão e diversidade. Comprar de fornecedores minoritários deveria fazer parte do propósito de todo comprador, de toda a área de compras, porque dessa forma a gente impacta de maneira cirúrgica e direta na desigualdade social desse país que é tão grande. Terceiro ponto é a conexão minha com procurement transformation, com digital transformation na nossa área, né? Acredito bastante no poder de dados. Eu adoro aquela máxima que fala que em Deus nós acreditamos e todos os outros devem trazer dados, e todos os nossos esforços devem ser sim para transformar e transicionar as nossas áreas de procurement para digital procurement. E se tem algum esforço perdido por aí, a gente deve redirecioná-lo, porque se a gente não fizer, outros farão. Vou contar um pouquinho, isso é como eu estruturei minha apresentação de hoje. Eu começo falando quem é a Bayer e faço um pouquinho da metodologia do Golden Circle, né, do Simon Sinek, contando do porquê, o que e como a transformação vai ser implementada na Bayer, além de considerações finais. Vamos começar com quem é Bayer. Trago um pouquinho de dados da Bayer no mundo. Nós somos divididos em 3 negócios diferentes: o negócio agrícola, farma e consumer health, 110 mil colaboradores em 87 países e mais ou menos 40 bilhões de euros de vendas
anuais. No Brasil, aterrissando aqui um pouquinho, também temos os 3 negócios do Brasil, 6 mil colaboradores, 6,3 bilhões de reais de venda, com uma predominância significativa da divisão agrícola, que eu mostro um pouquinho mais aqui do que a gente está falando em agrícola, né? Minha área de expertise também, então vendemos e entregamos soluções para sementes, proteção de cultivos, agricultura digital, principalmente. Essas são as nossas marcas, destaco aqui Roundup, Agroceres, Decalb e Fox, que talvez sejam aí as top of mind, mas trago também aqui marcas importantes da nossa divisão farmacêutica. A Mirena deve ser uma das mais top of mind aí para a mulherada, e aqueles que talvez a gente mais se identifica porque está na gôndola, né, Bepantol para quem tem filhos, Claritin para quem tem alergia, e assim por diante. Todo mundo já deve ter ouvido, né, se Bayer é bom, e tudo que a gente faz enfim, independente do negócio, é para garantir que as pessoas, que cada um tenha uma vida melhor. A gente conecta, portanto, né, a saúde com alimentos saudáveis e novas tecnologias na agricultura também. Finalizo aqui, portanto, minha parte de Bayer, que tem ciência para uma vida melhor como um dos seus slogans. Agora, aterrizo aqui em compras, aterrizo na transformação que a gente faz, e eu conto um pouquinho do porquê aqui para esquentar, né? Então, o porquê, né? Parte dele é bastante óbvio, né? Por que a gente decidiu mudar radicalmente a nossa estrutura? Bom, primeiro, a transformação digital e inovação, não dá para ficar alheio o que está acontecendo, né? De tecnologias disruptivas, a gente precisava ajustar processos e estruturas, também porque a gente precisa adaptar a competitividade da nossa função, né? Então, o nosso custo de função ele aumenta todos os anos e não necessariamente as nossas vendas e a nossa rentabilidade acompanha na melhor forma. Então, tem sempre um momento que é preciso parar para repensar e para transformar, né? Eu destaco a principal e talvez o grande tema da minha apresentação aqui hoje seja essa palavra flexível, né? Que a gente se torna uma organização, claro, mais enxuta, mais rápida, mas especialmente mais flexível. Eu acho que esse é o grande tema aqui hoje, e para mim talvez o grande diferencial do que a Bayer, né, está fazendo, que é a nossa capacidade de resiliência, de tamanho de organização, né? A gente sabe que as decisões de negócio, elas devem e precisam ser cada vez mais rápidas, né? E se hoje eu estou priorizando um projeto na América Latina, amanhã eu vou priorizar outro na Ásia, eu posso ter pessoas especialistas em uma categoria e amanhã precisar de outras categorias diferentes. Então, o grande objetivo da Bayer foi tomar decisões para que a nossa organização passasse a ser modular, né? E vou contar, claro, como, mas especialmente com a parceria de órgãos externos, né? Ou seja, externalização, outsourcing, como a gente queira chamar, né? Dessa forma, a gente ganha bastante no que diz respeito a dar a resposta para o negócio num tempo muito menor do que se a gente mantivesse a nossa organização cativa, como sempre foi, né? A gente está partindo de uma organização de compras tradicional, né? Onde eu tenho pessoas com crachá Bayer tomando as decisões de compras, e a gente passa a ser uma organização onde parte das decisões não são mais internas. E a nossa ambição é continuar sendo reconhecida, é seguir com a nossa proposta de valor, tá? Então, não é reduzir nível de serviço, mas sim continuar com o nosso reconhecimento, continuar entregando valor. E a gente, né, quer continuar sendo um parceiro altamente eficiente e confiável.
Eu trago aqui que a nossa transformação é radical, porque, e não é algo que a Cíntia criou, não. O Thomas Wooden, sendo nosso CPO, toda vez que ele vai falar da transformação de procurement, ele usa a palavra radical. Ele usa essa palavra radical para justamente garantir que a gente faça esse primeiro step de change management, para que os nossos stakeholders internos, eles entendam que, putz, a gente não está fazendo uma roupagem nova, um cortezinho de cabelo, a gente está mudando radicalmente como a gente opera, né? E a gente percebeu, claro, que simplesmente reduzir o número de pessoas e continuar atuando da mesma forma, né, não é uma conta que fecha. A gente precisa operar de uma maneira bastante diferente, né, para tudo que a gente precisa de ferramentas novas que estão surgindo. E principalmente, eu acho que aqui vem a primeira grande mudança, a gente deixa de estar presente nos principais, ou na maioria dos países em que estávamos presentes. Então, o footprint de procurement, ele era onde, né, a Bayer tinha negócio, e ele passa a ser concentrados em poucas localidades. Então, uma das grandes diferenças é que a gente passa a servir vários dos países de maneira absolutamente remota, né? E eu vou dissertar aqui durante a apresentação sobre 3 grandes dimensões dessa mudança. A primeira é a redução de atividades, o aumento de eficiência e as mudanças estruturais também. E já aterrizo um pouquinho no o que a gente está fazendo, né? Quais são as mudanças. Então, a primeira coisa a gente transfere algumas das atividades que reconhecidamente, né, são de procurement mesmo, não estou falando aqui das gray zones, não, estou falando das atividades de procurement mesmo, no nosso fluxo de valor, a gente transfere para parceiros, né? Eu começo falando da minha responsabilidade, o que eu não transfiro, o que continua com procurement na Bayer. Continua com a gente todo o processo de business partner, né? A gente continua querendo ter o lugar na mesa de decisão antes das decisões tomadas, né? Então, tudo que é estratégico, as decisões e as definições estratégicas de categoria, o gerenciamento de fornecedores chaves e críticos, strategic sourcing, né, das categorias relevantes, isso segue com procurement na Bayer, que procurement também se torna uma área mais seniorizada. O que a gente transfere? Agora eu vou para o outro extremo. O que a gente transfere para Shared Service Center? O que é óbvio também, tudo aquilo que diz respeito à operação de compras, então tratativa de pedido, de catálogo, e a gente sabe, fazer pedido e fazer catálogo é fácil, difícil é mantê-los atualizados, né? Então, não só a execução, como a atualização de catálogos, todo o conteúdo de fornecedor, cadastro, tudo isso vai para os nossos centros de serviços compartilhados. A Bayer tomou uma decisão lá atrás que esses centros de serviços compartilhados não são terceiros, são cativos. Logo mais eu mostro para vocês onde eles estão localizados. E a grande novidade, e eu acho que o que mais nos torna, né, flexível, como eu disse antes, a parceria com um fornecedor externo, especialista em procurement. Optamos pela GEP, avaliamos o mercado todo global, obviamente, e a gente optou pela GEP por diversos fatores, mas também pela sua presença no mundo todo, né? Então, é uma decisão global, todos os continentes migram para GEP. Migram o quê? Especialmente ir a mercado, ou seja, nossos bids, todas as nossas RFX, RFPs, RFIs, etc., quem executa para a gente é a GEP, e todo o gerenciamento de contratos também vai para esse parceiro externo. Agora fala um pouquinho de outras iniciativas, né? A gente readequa as nossas atividades. Eu vou dar um duplo clique aqui nos próximos slides para um conceito de tier que a gente tem implementado. Mas aqui eu também destaco que aquelas atividades chamadas gray zones, né? As zonas cinzentas, de putz, será que isso aqui realmente é de compras ou não? A gente também trabalhou bastante para que a responsabilidade de procurement ficasse cada vez mais clara. Então, vou dar alguns exemplos aqui de materiais diretos com a minha área. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, envio de forecast, confirmação de forecast, resolução de problemas de qualidade
um material chegou fora da especificação, quem é que vai dar a tratativa, né? E isso sempre teve, né, diferenças a depender do site, a depender do país, e agora não, de uma vez por todas a gente se foca naquilo que é core, e o que não é core, como, por exemplo, essas atividades de budgeting, por exemplo, auditorias, tudo isso é transferida desde procurement para outras áreas, principalmente, né, supply chain, product supply. Falo também de otimização de processos, aqui é especialmente, né, o que a gente já conhece, de automatizar tudo que a gente pode, redução de custos, uma parcela que a gente contratava de inteligência de mercado, hoje é cativo com a GEP. E o item 4 e 5 aqui, eu destaco em mais detalhes também, considero bastante importante, o que a gente, de fato, transfere, tanto para a GEP quanto para a Shared Service Center, e um pouquinho de como que a gente é estruturado com linhas de reportes, como que as nossas interfaces são definidas. Começa aqui um pouquinho com o conceito de tier, o que muda para cada uma das categorias, vou detalhar melhor o que vai ser transferido para Shared Service Center e para GEP, e um pouquinho mais sobre a organização. Vou aqui rapidamente mudar para falar do conceito de tier, eu acho que ele é bastante já conhecido pela maioria de vocês, mas para garantir que estejamos todos na mesma página, eu trago aqui e começo explicando a categoria de Tier 3, né? Tier 3, ou Tier 3, todos aqueles itens que a gente compra com, geralmente, baixo valor agregado, não tem muita diferenciação, e mais do que isso, geralmente são mercados de bastante commodity. Principal característica do que eu tenho visto muita transação, muito número de itens comprados e pouco valor. No caso da Bayer, a gente está falando de mais de 50% das transações e apenas 15% do spend. Então, são aquelas categorias que dão um trabalhão danado e que não gera muito valor. Tier 1, exatamente o oposto, pequenos, né, poucos itens, geralmente com alto impacto no P&L, alto spend, geralmente alto nível de complexidade, alto nível de regulamentação, difícil a substituição, e o Tier 2, todo esse meio do caminho. Qual que é a nossa estratégia aqui? Eu dou um duplo clique em especial na Tier 3, porque eu acho que essa é uma das principais novidades. Tier 3, a gente faz uma delegação e faz com que o negócio opere de forma autônoma. Procurement define quais são os meios de compras e quais são os fornecedores preferenciais, com nenhuma tolerância à flexibilização. Então, a interação com procurement nessas categorias, e aqui abaixo eu dou um pouquinho de uma visão de que categoria é essa que a gente está falando, tá? Para essas, não teremos pessoas de procurement cuidando. E é claro também que quanto maior o tier, maior também a responsabilidade da GP. Aterrizo aqui, desculpa, para detalhar, né, o que eu já adiantei aqui de responsabilidades um pouquinho diferentes. Então, como eu já adiantei, o que fica com procurement na Bayer? Basicamente, business partnering, né, ter o relacionamento com o fornecedor, o relacionamento com o mercado é nosso. Média de categoria, no geral, é Bayer, como eu já antecipei. No entanto, né, e aqui talvez o conteúdo, a pitada especial desse slide em específico, é que toda vez que eu tenho uma categoria 3, eu posso também delegar a estratégia de categoria para o meu parceiro externo, nesse caso a GP. Tá? E o que significa isso? Significa também termos a humildade de reconhecer que um parceiro pode saber mais do que eu. Né? Eu posso dar aqui um exemplo qualquer e aleatório, de, por exemplo, compras de serviços de IT ou telefonia, né? Uma GP pode sim saber mais do que eu, do que os meus category managers internos e fazer uma estratégia de categoria melhor do que eu. Então,
o que a gente fala de manter a estratégia da categoria, ela pode, geralmente está com a buyer, mas para algumas categorias específicas, eu posso sim delegar isso a GEP. Ir a mercado e fazer RFPs, RFQs, RFIs, etc., isso sim está com a GEP, que também faz a ponte e a conexão de entregar o conteúdo, né, de maneira documentada, obviamente, para que Shared Service Center faça todo o processo de operacionalização, né? Então, Shared Service Center vai aí ser responsável por garantir que, né, o processamento de compras seja emitido e assim por diante. Quando a gente olha lá para gerenciamento de fornecedor, aí depende também, pode ser de IP, pode ser buyer, no geral é buyer, pode ser de IP, nessas categorias em que eles mantêm a estratégia da categoria. Mudança importante é essa do nosso footprint, né? Eu começo chamando atenção para o grupo de países ou países que estão aqui no lado inferior do slide. Todos esses países, o grupo de países que estão listados aqui, a gente deixa de ter presença. Tínhamos até então, estamos deixando ao longo da transformação de ter presença, tá? Hubs é onde a maior parte das decisões de negócios são tomadas, portanto, é onde procurement tem a maior parte de seus funcionários. Os spokes são quando um dos negócios específicos tem uma tomada de decisão específica naquele país. Eu ilustro aqui Brasil, Crop Science, né, o negócio agrícola, tem como base de decisão, né, cerne de onde se define, né, Crop Science no Brasil, portanto, a gente tem uma estrutura mediana de procurement aqui no Brasil, e o Nodes já são estruturas bem menores de procurement por alguma necessidade específica de algum negócio. Esses círculos, ou essas bolinhas aqui do slide, são onde temos as localizações dos centros de serviços compartilhados, como eu já antecipei, são cativos, são da buyer, mas obviamente específicos para procurement, eles são compartilhados com outras funções também. Como que a gente implementa tudo isso, né? Aqui um pouquinho, talvez, do que também é um pouquinho mais óbvio, né, desses enablers. Implementamos sim P-Card. Tudo que eu vou mostrar nesses slides, pessoal, eu estou falando de implementações globais. Não necessariamente tudo isso vai estar disponível em todos os países, por questões de, eventualmente, disponibilidade, eventualmente regulamentação e assim por diante. Mas, de maneira geral, esses são os enablers que vai nos permitir deixar de estar presente em muitos dos países, tá? Primeiro, P-Card, bastante conhecido, requisitante, né, com o próprio cartão de crédito, compra e registra, né, o que comprou via sistema Concur. O nosso limite dentro da buyer é de até 5.000 euros. Marketplace, toda a nossa estratégia de automação, né, muito já foi dito hoje, muito é dito também, então vou colocar pouco esforço aqui, mas claro, a gente também persegue maior número de catálogos, seja nosso, seja de fornecedores. E connectivity é um que, né, quem me conhece sabe que eu defendo bastante ferramentas, eu chamo sempre de criar a ciclovia para que as bicicletas apareçam, então eu acredito bastante que os meios eletrônicos de, por exemplo, envio de pedido, que é o que infelizmente a gente só tem disponível no Brasil, eu fomento dentro da minha estrutura, porque em algum momento vai chegar o primeiro ponto aqui de faturamento eletrônico, né? E quando isso estiver disponível, a gente facilmente vai dar esse clique. E eu acho que é importante também, a gente tem uma obrigação a também preparar o mercado para que se relacione com a gente através dos meios eletrônicos, porque no futuro vai ser a única maneira de se relacionar. Então, é importante que a gente também faça essa adaptação e essa solicitação para o nosso mercado fornecedor de maneira gradual. Contracting. Aqui tem vários aqui, Smart Contracting, Smart Scoping, como parte adjacente aí desse grande projeto, mas a grande pergunta que a gente quis responder é,
o que eu preciso de contrato? Eu preciso de tudo mesmo, né? E claro que essa resposta, ela varia de onde a gente está, mas existe uma harmonização, sim, de contratos de maneira global. A Bayer, ela quer, sim, utilizar o pedido de compras como uma ferramenta legal de se fazer negócio, para que a gente também reduza a burocracia, para que a gente também reduza o esforço de procurement junto ao jurídico. E aí, esse projeto tem várias iniciativas, não é só de compras, ela é do jurídico também, né? Contratos padrões, cláusulas padrões, e fazer contratos de maneiras mais self-service, né? E claro que eu já adiantei aqui externalização como uma das grandes ferramentas que a gente traz. Trago aqui também os meios de compras, aqui da ordem de preferência. Então, uma vez que tenha catálogos, uma vez que tenha fornecedores preferenciais ou marketplace, é essa ordem, né? Então, catálogo em primeiro lugar, se não marketplace em segundo lugar, né? Essas são as opções para os requisitantes, né? Então, requisitante, primeira coisa, olhar se tem catálogo, tenha por lá, né? E aí não tem flexibilidade. Tem marketplace, é por lá, não tem flexibilidade. Não tem nada disso, vamos usar a Picard, se estiver dentro do threshold ou do valor, né, do limite de 5 mil euros, e se o fornecedor também aceitar cartão de crédito, se não, entra com pedido texto livre no nosso sistema, que a gente usa, né, o nosso nome interno é batizado como Smart Buy, a gente usa Guided Buying, eu acho que é a nomenclatura correta para falar dessa ferramenta, né? Claro, estou falando aqui para indiretos, para diretos segue sendo o SAP nosso tradicional. Onde a gente está nessa mudança? Globalmente, a gente ainda está em transição, como eu avisei, como eu já avisei desde o início, e a gente, na América Latina especificamente, a gente já está no final dessa implementação. Então, quando a gente chegar em 2021, estaremos já transicionados e operando nesse novo modelo operacional. Em 2019, como a gente se preparou, 20 e 21 a gente faz a transição. A América Latina, ela ficou toda em 2020. 20 e 21 são aqueles países que têm mais restrições de, enfim, regulamentações ou alguma coisa específica de alguma categoria, tá? Toda a nossa implementação, a gente está em Hypercare nossa transição já foi implementada, a gente está finalizando Hypercare no México, Brasil e Colômbia, a gente finaliza Hypercare em dezembro, e Argentina, a gente já está implementado, já finalizou Hypercare também. Então, como a gente é hoje? Hoje, a gente em 2019, éramos procurement e centro de serviços compartilhados em algumas localidades, né? Por exemplo, América Latina, a gente tinha na menor parte dos países, e em 2022 a gente vai ter procurement, vai ter o parceiro externo e vai ter também serviços compartilhados. Caminho aqui para o meu último slide, eu acho que o timing aqui está ótimo, estou olhando, foram 28 minutos de apresentação, para fazer algumas considerações finais, né? Então, de novo, mantemos a nossa proposta de valor, o que a gente entrega e o que a gente é reconhecido não muda e não deve mudar. No entanto, a gente quer sim ser uma organização fortalecida, global e centralizada. Vou dar um duplo clique aqui no que eu quero dizer, tá? Em 2019, a nossa área de compras, ela, apesar de ter o steer por categoria, então, portanto, materiais diretos, serviços técnicos e assim por diante, ele ter um steering global, ele era, as decisões eram centralizadas aqui no Brasil, né? Então, assim, a decisão era local. As linhas de reportes locais, elas deixam de existir. Então, eu não tenho mais a força do país para atrapalhar as estratégias de categorias. Então, hoje a gente é uma estrutura que é global. Então, por exemplo, eu lidero materiais para crop science aqui na América Latina, e a minha linha de reporte direto é para o global. Não tem ninguém localmente aqui responsável, por exemplo, por todos os outros negócios.
Outra coisa que a gente mudou, como eu já falei, foi a gente consolida onde as decisões são, a nossa estrutura, né? Onde as decisões são tomadas. As nossas atividades de compras, elas são fidedignas, ou seja, tem um papel importante e claro das nossas responsabilidades bem determinadas, né? Então, e a gente percebe isso claramente que tem determinados países que, por exemplo, tem uma dependência operacional de procurement muito maior, né? Como eu já falei, envio de forecast, ou para alguns processos de importação e etc. Então, a gente faz essa limpeza. Toda vez que eu falo de governança interna, eu também garanto que essas atividades também não voltem, né? E a gente faz de maneira diferente, porque, de novo, a gente passa a ter uma estrutura menor, mas com responsabilidade muito mais clara e com interfaces para o stakeholder mais tranquilas, né? E mais óbvias também. Então, se o meu cliente é Crop Science, eu só interajo com ele e não interajo com os outros negócios, né? Então, menos distração aqui. Né, reduções significativas de atividades, né, smart contracting, que a gente sabe, a gente investe muito tempo fazendo contratos, né, tem também o smart scoping, que é também uma iniciativa, também global, de acelerar a maneira da gente fazer escopos, né, e a gente tem uma máxima que no scope, no quote, né, se não tem especificação ou se não tem escopo, não segue adiante. Então, a gente deixa claro que essa é uma responsabilidade do stakeholder também, né? A gente vinha pegando na mão, né, ao longo de muito tempo aí. Delegamos as decisões para o stakeholder, claro, de maneira assistida. E também, eu acho que esse é um ponto importante que eu não tinha falado ainda, a gente aumenta a régua de tolerância, né? Então, quando a gente fala que Tier 3, por exemplo, tem pouca flexibilidade, é isso mesmo. Então, as medidas punitivas, elas são mais específicas, claras, difundidas, para que realmente não tenha nenhum tipo de bypass nos processos pré-definidos. Era isso que eu tinha para compartilhar. Espero que tenha ficado claro. Vou ficar feliz de poder responder qualquer coisa que não tenha eventualmente ficado claro